Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então pessoal, hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre a questão das atividades primárias, falar sobre o primeiro setor, o que é o primeiro setor, qual a importância do primeiro setor no mundo e no Brasil também, falar um pouquinho sobre o primeiro setor da região. Então, a gente vai ter base no que? No livro de Lúcia Marina Alves de Almeida e Tércio Barbosa Rigolin, que é Fronteiras da Globalização, volume 2. Então, na terceira unidade, ele vai falar sobre as atividades primárias da globalização. Então, no capítulo 9 e 10, eles vão falar sobre dois pontos muito importantes, principalmente aqui dentro do nosso país, que é o setor agropecuário e também a questão do setor de extração de minérios e fontes de energia. Então, o primeiro setor, basicamente, ele vai falar sobre isso. Numa próxima aula, a gente vai ter sobre a questão de fontes de energia e também a extração de minérios, e nessa aula a gente vai discutir o sistema agropecuário, o setor agropecuário no nosso país e no mundo. Tá? Então, como eu falei para vocês, as nossas atividades baseadas no mundo global, ele foi dividido em primeiro, segundo e terceiro setor, e no primeiro setor, a gente vai ter sobre o sistema agropecuário, no segundo setor, a gente vai ter o sistema industrial, a parte das indústrias, e o terceiro setor, que é mais a parte de vendas e serviços. Tá? Mas, então, basicamente, nesse primeiro, a gente vai falar sobre o setor primário, sobre a origem da agricultura, da pecuária, do extrativismo e da matéria-prima, principalmente falando de matéria-prima bruta, não a matéria modificada. Então, o sistema agropecuário, a gente vai dar início no sistema agropecuário como a atividade mais antiga do mundo, né? Uma das atividades mais antigas do mundo. Então, o sistema que é o mais antigo, a gente já pode se dizer que é basicamente mais o extrativismo do que o sistema agropecuário, mas a agricultura e a pecuária, elas são muito antigas. Foi a partir do momento que o homem se tornou sedentário, não pode se afirmar que foi a agropecuária que tornou o homem sedentário, e nem que o homem se tornou sedentário porque criou a agropecuária. Foi um processo que os dois, ao longo do tempo, foram mantendo esse vínculo. Quando o homem começou a utilizar muito mais a agricultura e a pecuária, o homem começou a fixar ao longo do tempo residência e se tornar mais sedentário e menos nômade, que ele não tinha mais a necessidade de ficar migrando para um lado e para o outro, porque ele iria mais, ele agora era autossuficiente para produzir, então ele não dependia só da natureza mais. Então a gente vai ver que aí o autor traz a origem das civilizações, e a origem dessas civilizações através da agricultura, onde surgem as civilizações, as primeiras cidades da era pré-histórica, e logo em seguida começa a surgir as grandes civilizações, como a civilização egípcia, como a civilização a mesopotâmica, a sumérica, da região da Mesopotâmica. Então, começa a surgir as civilizações até mesmo em outros continentes, as civilizações organizadas, não as pessoas, tá? Mas a civilização organizada, as primeiras vilas e logo depois as primeiras cidades. Desculpa, pessoal. Então, com isso, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre a subordinação do campo à cidade. Então, o campo, ele sempre foi visto, muito bem visto, até chegar ao ponto de criar o processo de Revolução Industrial, onde surgiu a Revolução Industrial, a pioneira nisso foi a Inglaterra. A Inglaterra, ela tem dois minérios muito utilizados para a explosão da Revolução Industrial. A gente vai ver essa questão dos minérios na outra aula, mas são os minérios, primeiro um minério não metálico, carvão, e outro minério metálico, que é o ferro.
Então, com isso, a gente vai ver que esses dois, eles vão ser muito utilizados durante o processo de industrialização da Inglaterra. Só que N fatores influenciaram essa construção, esse processo de revolução industrial, desde a questão de balanços favoráveis, mercado, antigos regimes que se deram muito bem, a questão do fim do feudalismo e o cercamento das terras. Então, vários fatores impulsionaram com que a revolução industrial ela crescesse de uma forma muito acelerada. Então, com isso, a gente vai ver que o campo ele começou a perder espaço e as pessoas começaram a ir para a cidade. Uma grande preocupação que até hoje existe, que é esse fluxo cada vez maior, esse êxodo rural, as pessoas cada vez saindo mais do campo e indo para as cidades. Também nessa época, então, com acelerando o processo um pouco, passando alguns séculos, a gente vê que começa o campo, as pessoas começam a ir mais para a cidade e o campo precisa ter um processo de industrialização. Apesar de tudo, o processo de industrialização na Revolução Industrial iniciou no campo e depois que ele cresceu na cidade, ele se tornou mais intenso na cidade e no campo não tão intenso depois do início na Revolução Industrial. E hoje a gente já vê que o caminho está indo para a industrialização muito forte do setor agrícola, do setor agropecuário. Trabalhar com tecnologia para se tornar um pouco mais sustentável e também maior a produção, porque a tendência é cada vez aumentar mais o número de pessoas na cidade e o campo cada vez ficar com menos pessoas. Hoje o Brasil tem uma expectativa para 2050 chegar em torno de 95% da população vivendo na cidade, somente 5% vivendo no campo. Então, isso é uma preocupação muito grande. Como produzir alimento suficiente para essas pessoas que estão vivendo na cidade? Então, aí o autor traz também a participação no PIB e na força de trabalho. Aí ele vai trazer os países não industrializados, os países mais industrializados. Então, ele vai trazer como os países mais industrializados a questão do Reino Unido, o Japão, vai trazer os Estados Unidos. Também o autor ele traz a questão dos tipos de agricultura. Quais os tipos de agricultura que existem? Então, ele vai trazer os tipos de agricultura, os tipos de sistema agrário. Então, ele vai falar da agropecuária extensiva. O que é agropecuária extensiva? Ela se caracteriza pelo quê? Pela pequena concentração de atividades em propriedades e menor produtividade por acre. Então, ele vai trazer alguns termos assim para a gente poder estar trabalhando, como latifúndio. O que é latifúndio? O que é minifúndio? Então, os latifúndios são grandes propriedades, minifúndios são médias e pequenas propriedades. Então, pessoal, aí o autor também vai falar sobre as técnicas empregadas ao sistema agrário. Como pode ser classificado? Ele vai classificar em os tradicionais e itinerante, jardinagem, plantation, e os modernos em agricultura de precisão ou a agricultura moderna. E técnicas alternativas, como a agricultura orgânica e a hidropônica. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. A agricultura, basicamente, é itinerante, ela é praticada geralmente em pequenas e médias propriedades, e é mais por famílias ou comunidades que têm poucos recursos. E ele deriva dessa questão das mudanças frequentes geradas pelo esgotamento do solo. Então, o que acontece? É mudar de alternativa, mudar de cultura. Eu planto milho agora, depois eu planto feijão, depois eu planto a batatinha. Não seguir sempre uma única cultura, tá? Para não haver o esgotamento do solo. Uma outra técnica que é utilizada é o sistema de jardinagem. O que é esse sistema de jardinagem? É plantar em pequenos locais. É plantar onde há uma escassez de terra, e eu vou tentar buscar todos os pedacinhos de terra, tudo que for possível, para mim fazer uma produção.
Essas produções, geralmente, elas não são em larga escala, são uma produção menor, como a gente pode ver aqui, traz uma foto do Vietnã, onde tem uma jardinagem realizada em um terraço. Terraços são essas terras baseadas na curva de nível. E, basicamente, provavelmente, muito provável, um plantio de arroz, né? Que foi utilizado isso. Outra técnica utilizada é o plantation. Plantation é, basicamente, latifúndio, né? Monocultura e mão de obra barata. Durante o Brasil colônia, foi utilizado muito esse sistema do plantation. Plantation era o quê? A cana-de-açúcar, mão de obra escrava e venda para fora do país. Não ficava açúcar no Brasil, ficava só o refúgio. O açúcar bom era vendido para fora. E, basicamente, isso ainda existe, tá? Depois, no ciclo do café, aconteceu também. No ciclo do café, primeiro foi café, mão de obra barata, que era escravos no começo, e depois, quando acabou a escravidão, foi abolida a escravidão pela princesa Isabel em 1888. Então, com isso, começaram os imigrantes a virem com mais força para o Brasil. Então, mão de obra barata, imigrante. E venda do café para fora do país. Com isso, a gente ainda tem essa busca desse sistema de plantation, ainda existe, né? Não é tão frequente, mas ainda existe. E a questão hoje desse sistema de plantation, ele está sendo muito substituído, porque é sempre baseado em latifúndios, né? Esse plantation, ele está sendo substituído pela agricultura moderna ou de precisão, que é uma agricultura modernizada, trazer as máquinas para o campo, trazer a industrialização, aquele processo de tecnologia, de formação, de biotecnologia, trazer para o campo. Como que a gente vai melhorar? Hoje a gente tem sistemas, máquinas, antigamente o algodão. O algodão era colhido à mão. Boia fria, ia lá, colhia o algodão, nos sacos, colocavam nas costas e iam depositando em caminhões e em tratores, e depois era feito toda a coleta. Hoje não, hoje tem a colheitadeira e trabalha noite e dia, tudo computadorizado, com ar-condicionado, com TV, com som. Então, hoje tem um processo que produz bem mais, claro, com o custo dessa máquina é caro, mas olha a intensidade de produção, que eles colhem esses produtos. Então, gera um lucro muito grande se fosse pagar as pessoas. Essa também, a agricultura moderna ou de precisão, ela também tem muito baseado também em estudos em biotecnologia, onde eles buscam principalmente alternativas para criar sementes mais saudáveis, criar produtos mais saudáveis, e aí a gente tem um aparecimento muito forte de produtos transgênicos, que são produtos que são modificados. Eles são modificados no núcleo dele e eles se tornam mais fortes. Hoje é muito comum a gente plantar milho e poder passar veneno em cima do milho. E morre um mato em volta do milho, mas não morre o milho. Então, por quê? Porque foi modificado geneticamente essas sementes e elas se tornaram mais fortes. Há um desequilíbrio da biodiversidade da região? Pode acontecer, realmente. Essas sementes, elas são nocivas a esse ecossistema. Por quê? Porque o sistema não estava pronto. De repente, existe um tipo de inseto que eles vão lá comer o milho, e que a partir do momento que mudou aquela semente geneticamente, esse inseto não vai mais. Então, esse inseto ele migra para outro lugar ou acaba desaparecendo. Então, acaba afetando diretamente na cadeia, onde o pássaro não vai mais lá, onde acontece um desequilíbrio, porque a gente tem um equilíbrio dentro da nossa cadeia. Outra técnica, que é uma técnica ainda já deu um grande passo aqui no Brasil, mas ainda está sendo trabalhado muito, é a questão da agricultura orgânica e hidropônica, a questão da hidroponia.
Então, a hidroponia, basicamente, é aquela cultura feita no plantio na água, sem utilização do solo, sem degradação do solo, e também a questão da agricultura orgânica, produzir de forma sem utilizar agrotóxicos, utilizando de produtos naturais, orgânicos, que é onde a gente consegue tornar esses produtos mais saudáveis, tanto para o ser humano quanto para a natureza. Então, há uma preocupação muito grande com isso. Por fim, o autor e a autora, ele trazem os principais produtos agropecuários do nosso mundo, e aí eles trazem a questão, principalmente o Brasil é muito forte nisso, no setor agropecuário, não só no setor agrícola, como no setor de pecuária também. O Brasil tem é o grande produtor de cana-de-açúcar, o Brasil é um dos produtores de trigo, tá? Entre os 10 maiores produtores de trigo, o Brasil é um dos maiores produtores de soja, o Brasil é um grande produtor de arroz, não um dos maiores, mas um grande produtor, o Brasil é o maior produtor de laranja, o Brasil é um país que tem o maior rebanho de bovinos para abate, tá? Apesar da Índia ter muito bovinos, mas para abate o Brasil é o maior produtor. O Brasil é um dos maiores produtores de carne suína, o Brasil é um dos maiores produtores de carne de frango. O Brasil, se eu não me engano, é o terceiro maior produtor de carne de frango, perde somente para Estados Unidos, China e logo em seguida vem o Brasil. Então, o Brasil tem um sistema, se hoje a gente fala aqui que no setor secundário a China ela se destaca por ser considerada a indústria do mundo, a China, o Brasil pode ser considerado o setor, o celeiro do mundo. O Brasil é um dos maiores produtores de produtos para exportação no mundo. Tá? Então, o Brasil é considerado um dos maiores produtores do mundo, em quase todos os produtos, ele tem destaque, e o Brasil, ele pode-se afirmar que ele, hoje, dentro do setor primário, na parte agropecuária, ele é o país que mais se destaca no mundo. Tá? Aí a gente vai ver também os setores, no setor primário, os recursos minerais e as fontes de energia renovável e não renovável. Aí o Brasil não tem tanto destaque, aí a gente vai ter outros países, mas o Brasil tem sua produção interna, tem, tanto em minérios quanto em fonte de energia. Então a gente vai ver numa próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, pesquisem um pouquinho mais, ou qualquer coisa, tentem entrar em contato até mesmo no canal, que eu tento fazer uma outra videoaula, um outro resumo, e espero que tenha ajudado um pouquinho essa aula. Até uma próxima.